dia a todos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para adorar o Senhor. Acho que está um pouco alto, tá não? O microfone, é só eu ouvindo muito alto, tá? Estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar o nosso Deus e bendizer o seu nome. E nós estamos aí caminhando para o fim da carta de Efésios, né? A gente hoje vai continuar aí no último capítulo 6. Parecia que ia demorar muito, mas está acabando. Já está acabando essa carta, que é uma das cartas que eu mais gosto de ler, meditar e pregar. É uma carta que eu entendo ser muito rica, fala muito sobre o Evangelho em todas as suas áreas. E domingo que vem, ou melhor, próximo sermão, provavelmente será o último da carta de Efésios, tá bom? Não sei se será no próximo domingo, porque nós estamos com a possibilidade de receber um pregador no próximo domingo no Brasil. Eu estou acertando com ele. Também, eu vou explicar. Estou acertando com ele, porque se ele for vir mesmo para nos visitar e for pregar. O pastor Glauco, ele é líder da Asa de Socorro, missão que nós vamos orar hoje, que está aí no boletim. Ele vem, porque não sei quantos aqui sabem, mas aqui em Charlotte tem uma missão que é parceira da Asa de Socorro. Então fica bem no sul, quase chegando na Carolina do Sul. Marcio, já vimos onde é, e nós vamos um dia programar um passeio nosso, daqueles que quiserem ir lá para conhecer a missão. Essa missão, aqui nos Estados Unidos, ela apoia missionários que vão para lugares onde não tem a Bíblia ainda na língua deles, e aí eles vão lá traduzir, os missionários vão traduzir a Bíblia, né? Aprender o idioma e traduzir a Bíblia depois para a língua. Então essa missão ela é parceira da Asas de Socorro lá no Brasil. O pastor Glauco é líder da Asas de Socorro no Brasil, estará aqui, então ele está se programando para ver se vai conseguir estar conosco no próximo domingo, dia 2, né? No dia 3, dia 3 de novembro. Então, se ele tiver, eu vou dar a oportunidade para ele trazer a palavra aos irmãos, e aí eu não vou terminar a pregação. E já no dia 9 também é certeza que teremos um pregador de fora, também do Brasil, o pastor Tiago, que é reitor do nosso seminário lá no Brasil, no CTCEB. Ele vai estar aqui nos Estados Unidos, em Chicago, vai descer para estar conosco aqui no final de semana, né? Então, no dia 10, que é o outro domingo, também nós vamos ter um pregador visitante aqui na igreja. Então, provavelmente, vocês vão ficar livres de mim por 2 fins de semana, tá bom? É uma boa notícia, 2 fins de semana. E se der certo esses 2 pregadores virem aqui nos 2 fins de semana, então eu devo terminar a carta de Efésios no dia 17, com a graça de Deus. Dito isso, nós vamos hoje, então, para o penúltimo trecho da carta. É um trecho bem curto, que eu decidi deixar para hoje, que é do versículo 5, capítulo 6, até o versículo 9. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto e, em seguida, nós vamos pensar a respeito do que o Senhor tem aqui para nos ensinar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, te louvamos pela palavra do Senhor nesta manhã.
e pedimos encarecidamente que seja o teu bom Espírito a trazer aos nossos corações e mente a verdade da tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pecaminosidade, a nossa dificuldade, ó Deus, em compreender a tua palavra. E pedimos graça por meio do teu Espírito para que estas palavras se tornem vivas em nós, para a glória de Cristo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Como nós vamos caminhar para o fim da carta, e esse trecho é um trecho curto da carta, eu queria, antes de entrar propriamente nele, fazer uma recapitulação do que nós vimos até o momento na carta de Efésios, para que a gente possa construir o pensamento. Uma grande dificuldade que muitas vezes nós temos ao ler as Escrituras e aprender sobre elas é construir um pensamento do autor na nossa cabeça. Uma das coisas que a gente ensina quando vai falar sobre hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, é que a Bíblia ela nunca pode ser lida e aplicada diretamente para nós. Esse é um grande problema que a gente faz quando a gente lê a Bíblia, não entende direito e quer aplicar para nós. A gente diz que isso é uma aplicação direta. Você pega o texto lá e aplica à sua vida. E isso é errado porque o texto não foi escrito primeiramente para você. Ele foi escrito para umas pessoas naquele momento da história. Então, se você pegar alguns textos das Escrituras e pegar ele e aplicar diretamente para você, você não vai achar a verdade daquele texto bíblico. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir na nossa cabeça o pensamento do autor. Quem era ele? Para quem que ele escreveu? Qual era a época que ele escreveu? Qual é a comunidade que ele escreveu? Qual o contexto que está onde ele escreveu? Porque tudo isso vai fazer a gente, por exemplo, compreender que mensagem que está ali. Por exemplo, hoje nós vamos tratar de uma mensagem extremamente polêmica. Lendo aqui, você pode falar, não, isso não é polêmico. É polêmico, porque Paulo está tratando com escravos e senhores de escravos. Então, dentro da nossa visão hoje do século XXI, alguns estudiosos que não são convertidos, mas são estudiosos da Bíblia, porque isso existe. Gente que não é convertida, mas que estuda a Bíblia. Então, alguns estudiosos da Bíblia que não são convertidos ao Senhor, pegam esses textos aqui e dizem que o apóstolo Paulo era um senhor de escravos. Era alguém que era a favor da escravatura. Era alguém que não pensava em libertar os escravos. Ele não era como é que chama lá? Estou tentando lembrar a alcunha de quem liberta os escravos. Abolicionista, ou tem um outro. Alguém que alforria. Alforrião, né, dos escravos. Isso mesmo, um abolicionista, um alforrião dos escravos. Então, algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim, o apóstolo Paulo era alguém que apoiava a escravidão, porque ele não usou o texto das Escrituras para dizer contra a escravidão. Entendeu? Então, veja, se a gente pega esse texto e não tem o cuidado de aplicar primeiramente esse texto ao ambiente que ele foi escrito e o que é que o apóstolo Paulo quer falar a respeito disso, a gente vai fazer uma tradução totalmente equivocada. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar as Escrituras. Então a gente, para entender bem, a gente precisa construir nosso pensamento de acordo com o pensamento daquele escrito de quase 2000 anos atrás, na realidade que eles viviam e qual é vamos dizer assim, o ponto-chave, o propósito para que o apóstolo estava escrevendo aqui. Não quer dizer que se ele escreve para o escravo ser escravo, que ele está querendo ser a favor da escravidão. Nada disso. Tem um contexto e isso é interessante a gente compreender. Então vamos tentar formar nosso pensamento aqui rapidamente. No que a carta está objetivamente sendo escrita. Então nós vimos o seguinte, no primeiro capítulo eu falei para vocês, Cristo é o nosso presente.
Tudo foi feito em Jesus e por Jesus. Nós fomos redimidos em Jesus. Nós fomos adotados como filhos de Deus em Jesus e nós recebemos a herança em Jesus. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para nós, dizendo para nós o seguinte: essa é a importância da carta. Você precisa olhar para ela e entender que o apóstolo Paulo está querendo que você viva em Cristo. Tá? Segundo, Paulo ora para que entendamos as maravilhas da graça de Deus e o poder de Deus que opera em nós por causa de que recebemos esse presente. Então, Cristo é um presente, foi nos dado. O que vem? Qual é o pacote desse presente? Então, Paulo vai escrever que ele nos deu espírito de sabedoria e revelação da riqueza da glória, da herança que nós temos em Jesus, da suprema grandeza do poder dele. Paulo ora no capítulo 1 para que a gente entenda tudo isso. Então, veja, de novo, Paulo está apontando para quê? Vocês estão vivendo em Cristo, Cristo deu tudo isso para vocês, Cristo fez tudo isso em vocês, e vocês agora pertencem a tudo isso, e isso tudo pertence a vocês. Ele continua. Ele deu vida a vocês, porque vocês estavam mortos nos pecados. Aí ele vai para o capítulo 2. E agora, vocês não estão mais mortos, mas ele diz: nós estamos nos lugares celestiais em Cristo e fomos vivificados por Cristo. E é muito importante lembrar essa ideia dos lugares celestiais, porque a última mensagem que nós vamos ver em Efésios vai dizer sobre uma luta espiritual que existe nos lugares celestiais. Então, olha o que o apóstolo Paulo está querendo construir para nós. Onde vocês vivem, como vocês vivem? Vocês estão em Cristo e vocês são vivificados em Cristo. E isso é importante vocês saberem, que o primeiro lugar que vocês têm que entenderem a vida de vocês é que vocês estão nele, vivendo nele, para a glória dele. Foi para isso que Deus chamou a igreja. Seguindo, o apóstolo Paulo então diz o seguinte: vocês que estavam longe agora vivem nele, vocês estão vivificados, e ele está formando em vocês um edifício vivo. Ele diz no final do capítulo 2, nós somos morada de Deus. Então a morada de Deus não é essa igreja bonita. E nenhuma outra igreja bonita é a morada de Deus. Há um grande, vamos dizer assim, uma quebra de paradigmas que existe hoje, que a gente vê nos séculos passados, onde as pessoas construíam a igreja é santa, o templo é santo, né? Tem gente que, por exemplo, para entrar na igreja, se ele é da linha católica, ele faz o sinal da cruz, né? Alguns têm temor de vir à igreja porque acham que a igreja é um lugar perigoso para si, por causa de que acha que Deus vive aqui, entre essas quatro paredes. E a igreja, muitas vezes, são lugares grandes. O que acontece? Que ficam fechadas a semana inteira. As pessoas vão lá no domingo, fazem um culto, vão embora para ter suas vidas, fecham a igreja. Quando vem no outro domingo, tem que abrir e dar uma banada, né, na igreja, porque está com cheiro de mofo já, de uma semana sem ninguém passar ali. Porque ali é só para aquilo. Então, muitas igrejas hoje quebraram o paradigma, né? A gente tem uma igreja lá em Santos, que é na Praia Grande, que é uma maravilha. A igreja é uma quadra de esportes. Então, se põe as cadeiras, tem o culto, certo? E depois que tiram a cadeira, a semana inteira a igreja funciona como uma agência de salvação, de as pessoas entrarem ali. Tem uma missão envolvida com esportes naquele lugar. E aí você fala: puxa vida, mas no mesmo lugar que joga futebol faz o culto? Quebrou um paradigma. Porque a igreja não é o templo. Nós somos a igreja de Jesus. Então vocês precisam entender isso. Olha, nós estávamos longe, agora nós estamos perto. O Senhor fez de nós o edifício dele. Ele habita em nós, e não numa parede, não num conjunto de quatro paredes. Aí ele continua: agora vocês que eram gentios, vocês são participantes do povo de Deus. E esse é um mistério que estava escondido, foi revelado. Os gentios, aqueles que não são judeus, foram chamados para a salvação em Cristo Jesus. Para fazer parte de Deus. Para fazer parte das coisas de Deus. Então veja, depois de Paulo
falar tudo isso a respeito, ele ora de novo. E aí na oração dele no capítulo 3, ele ora para que nós entendamos o dinamismo de viver essa realidade. Como que a gente vive isso como povo de Deus? Como que a gente vive isso pertencendo ao corpo de Cristo, que é a sua igreja? Como que isso precisa moldar a minha mente? Paulo está construindo um pensamento para que as pessoas entendam tudo o que ele quer falar a respeito das verdades de Deus. Então, Cristo instrui que aqueles que compõem sua igreja devem viver. Aí ele começa o capítulo 4, de maneira digna. E então ele começa a dizer para nós o seguinte: vocês estão em mim, eu quero que vocês vivam de maneira digna. E aí ele começa a colocar as partes que nós estamos vendo aqui. Primeiramente nós vimos: mantenham uma vida digna junto aos irmãos da fé. Vivam uma maneira digna na fé. E ali ele vai dar um monte de ações que nós devemos fazer para viver de maneira digna na fé. Depois ele diz: para que crescemos na fé e na comunhão, servindo ao Senhor, nós vamos viver assim, juntos, servindo através dos nossos dons espirituais. É assim que Deus quer que a gente viva na igreja, construindo junto a igreja para a glória dele. Igreja não templo, igreja, esse organismo vivo que nós participamos juntos. Para que então cresçamos na fé, a gente precisa se unir como igreja e desenvolver cada um a sua parte para a glória de Deus. E aí ele continua: vivam também de maneira digna na sociedade. E aí aquele texto ele diz: não façam isso mais, abandonem isso, deixem isso, dispam do velho homem, revistam-se do novo homem. E aí tem uma parte chave que ele vai dizer: não se embriaguem com o vinho, aonde há dissolução, aonde vai ter coisas que vão te impulsionar para o pecado, a vida da carne, mas encham-se com o Espírito Santo, para que vocês possam viver a realidade de Deus. E aí, cheios do Espírito, ele começa a dizer: vivam de maneira digna no lar, que foi o que vimos a semana passada, aonde um e o outro se submete à vontade de Deus. Aonde se submeter à vontade de Deus é entender qual é o papel de cada um, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos. Cada um tem o seu papel. E isso será possível porque nós estamos vivendo em Cristo, e viver em Cristo nos capacita a viver de maneira diferente. E aí a gente chegou hoje. E quando a gente chega hoje no texto, Paulo vai dizer: há um outro ambiente importante que vocês precisam viver de maneira digna. É o ambiente do trabalho. Quando Paulo escreve, no ambiente do trabalho não tinha CLT, não tinha empregador, empregado. O que existia na época? Existia o patrão e o escravo. Era a norma natural da vida. A grande maioria das pessoas que conviviam na época do apóstolo Paulo eram escravos, porque eram os pobres. Eles não tinham, se você não tivesse uma terra e fosse viver na terra de alguém, você já era um escravo daquele alguém. Você poderia ser um escravo bem tratado, você poderia ser um escravo maltratado. E a ideia de escravatura naquela época também era a escravidão por meio da guerra, de você assumir outros povos. Os romanos estavam dominando, os judeus eram escravos, em certo sentido, dos romanos. Eram dominados por estes. Então, quando o apóstolo Paulo diz da relação que existia entre escravo e senhor de escravo, não é que ele apoiava a escravatura, é que naquele momento não tinha motivo de ninguém e nem condição de ninguém. O mundo não estava preparado para alguém levantar e dizer: vamos libertar os escravos. Não havia esse conceito. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Então, quando a gente lê esse texto e fala: o apóstolo Paulo era um escravagista, essa palavra que ele já. Não é verdade. O contexto das Escrituras vão nos mostrar que é totalmente diferente. Se você não sabe, tem uma carta na Bíblia chamada Filemon. Ela está ali, depois de Tito, antes de Hebreus, na sua Bíblia.
E ela é enorme, ela tem um capítulo só. E essa carta é tão interessante, porque sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo estava preso. E lá na prisão ele conheceu uma pessoa. E sabe quem ele conheceu lá na prisão? Um escravo. Um escravo. Só que olha como Deus faz as coisas. O escravo que estava na prisão, ele fugiu do senhor dele. E acabou parando na prisão. Quando parou na prisão, ele foi na cela perto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou de Cristo para ele, ele se converteu. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele contou para o apóstolo Paulo quem era o senhor dele. Quando ele disse que o senhor dele era Onésimo, era Filemão, ele falou, peraí, conheço? Eu conheço. Ele também é meu discípulo. E então o apóstolo Paulo escreve uma carta para Filemão, dizendo o seguinte: teu escravo fujão está aqui comigo. E agora ele vai voltar para aí. E ele não é mais escravo, ele é teu irmão no Senhor. E você vai tratar ele como você estivesse tratando a mim. Se ele te deve algum dinheiro, põe na minha conta. Sabe por quê, Filemão? Você me deve a sua própria vida. Paulo é duro, né? E ele reconstrói um relacionamento entre um escravo e um senhor de escravos em um outro patamar. Por quê? Ali ele está falando para duas pessoas só. Dois que se converteram. Aqui ele está num ambiente que ele pode estar falando para um escravo que não se converteu ainda. Como que ele tem que... para o escravo que se converteu e o Senhor não se converteu ainda, como é que esse escravo tem que lidar diante de um Senhor não convertido? E ele escreve para senhores de escravos convertidos para lidar com todos os outros escravos. Então veja, o apóstolo Paulo está tentando fazer a gente entender como viver de uma maneira digna para quem está em Cristo. Ele não está tentando levantar a bandeira para mudar o mundo de uma maneira só, de uma vez só. Ele está tentando levantar a bandeira para mudar o pensamento e a mente de pessoas que realmente estão em Cristo Jesus. Então, o que a gente vai olhar para esse texto hoje que fala de escravos e senhores? Nós não temos mais esse momento aqui entre nós. Em alguns lugares existe, mas não entre nós. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender e adequar o que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está falando? Então, nós podemos traduzir hoje para patrões e empregados. Mudou a dinâmica. Agora, se você é empregado, pelo menos no Brasil, você tem CLT, você tem isso, você tem aquilo. Se você é senhor, você tem as regras que você tem que seguir, assim. Mas e no reino, como que é? Como que é ser um empregado de uma pessoa que serve a Jesus Cristo? Como que você vai viver como um empregado? Então, Paulo está dizendo, eu quero que vocês entendam a relação. Primeira, a relação dos servos para com o Senhor. É assim que ele começa. E aí Paulo orienta que o servo lembre que ao servir ao Senhor aqui na terra, deveria lembrar-se que tem um outro Senhor lá no céu. Então eu não posso mais servir alguém aqui, que seja o meu empregador, sem olhar para ele e entender que além dele, eu tenho um outro Senhor. Por quê? Porque isso vai implicar em tudo na minha vida. Tudo. Por exemplo, eu já vi crentes, testemunho de crentes, que saíram do emprego, disseram, não quero mais trabalhar aqui, porque o líder dele de área mandou ele mentir. O líder dele de área mandou ele fazer uma falcatrua. Então, na relação dele com aquele líder, ele desobedeceu. Um escravo poderia fazer isso? O escravo poderia falar, não trabalho mais para você não. Não poderia. Hoje, nós podemos. Você vai sofrer consequências? Vai.
Mas você pode ter uma atitude de não querer fazer o mal, mesmo que alguém esteja mandando você fazer o mal. Seu chefe chegou, eu sei de uma história, não posso falar aqui, mas é uma grande loja que vende coisas, né? E essas grandes lojas que vendem coisas lá no Brasil, elas têm um tal de crediário, que você precisa bater meta no vendedor. Quantos crediários você vai abrir, quantas pessoas vão estar ali dentro daquele crediário, porque aquele crediário, que uma pessoa vai comprar alguma coisa, tem os juros, esses juros embutidos ali, é uma comissão maior para a empresa, certo? Então, um crente foi atender uma mulher e ele viu que a mulher estava numa situação, vamos dizer assim, muito de falta de dinheiro. Ele ficou com dó daquela mulher. E o que ele fez? Ele disse para a mulher: não faz o crediário porque você vai se dar mal. Não faz porque você vai se dar mal. Agora imagina você sendo cristão, um empregado, indo lá fazer o seu trabalho e você falar para aquela pessoa que ela precisa tomar consciência daquilo que ela está fazendo. Não deu muito certo. Ficaram sabendo e fizeram o quê? Demitiram o irmão. Então, veja, a relação mudou. Hoje a gente tem uma liberdade maior. Contudo, essa liberdade maior não muda os padrões que você deve viver. Então, ele diz aqui para nós, em relação ao Senhor, o que deveria apontar a relação com o Senhor lá no céu? O que eu, como servo, tenho que fazer? Primeiro, versículo 5. O servo deve obedecer ao seu Senhor com temor e tremor. Veja então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: está vendo aquele seu Senhor? Ele é bonzinho, ele não é bonzinho, ele é chato, ele não é chato, ele é muito legal, que bom, ele é muito chato. Fazer o quê? Não importa. O que importa é que você, ao olhar para ele, deve servi-lo como se você estivesse servindo o próprio Cristo. Mas ele não se parece com Jesus. Jesus é legal e ele é um crápula. É isso mesmo. Sirva-o como se você estivesse servindo ao Senhor, com temor e tremor. Se dedique ao que você está fazendo com temor e tremor. Né? O apóstolo Paulo, em alguns momentos, em outras cartas, ele diz: tudo que vocês forem fazer, façam como para o Senhor. Quer bebais, quer comais, bebam e comam para o Senhor. Vivam para o Senhor. E aqui no trabalho, o que eu faço? Vivo para o Senhor. Se eu tenho um chefe chato, se eu tenho um chefe que não merece a minha honra, eu devo dar a honra a ele, porque eu estou servindo ao Senhor. O versículo 6 vai dizer que o servo deve servir não para agradar pessoas, mas para agradar ao Senhor. Então, quando eu estou numa relação de trabalho, a primeira coisa que eu preciso pensar é que o que eu vou fazer ali deve agradar ao Deus que eu sirvo. Eu não estou preocupado com pessoas. Eu não estou preocupado com que a minha relação com a pessoa vai dar certo ou não. Ele vai se tornar meu amigo ou não. Eu vou ser um empregado mais querido se eu fizer isso ou não. Não. Eu estou preocupado que a minha relação com essa pessoa transmita a minha relação de Deus. Eu quero que ele veja Deus em mim. Eu quero que ele veja Cristo em mim. E aí, muitas vezes, o cristão, ele vai pagar um preço na sua relação com o empregado, com o seu empregador. Eu me lembro que, quando eu trabalhava em São José dos Campos, numa fábrica, foi o momento que eu me converti. Eu tinha por volta de 17 anos. E quando eu me converti, eu tinha um grupo muito grande naquela fábrica, que a gente saía junto. Toda sexta-feira a gente saía. A gente tinha, naquela época ali em São José, havia torneio de truco entre as empresas. E eu participava, eu tinha um parceiro de truco. E a gente ia fazer os torneios. E quando eu me converti, aquele ambiente já não
fazia mais parte da minha vontade, da minha vida. E quando eu fui abrindo mão daquilo, eu senti que eu fui perdendo algumas coisas dentro da empresa. Eu fui perdendo os amigos, eu fui perdendo possibilidade de ficar ali, de se promover, de ter alguém que vai me levar e dizer, não, esse cara aqui está comigo. Foram escolhas. Eu não tinha mais dentro da empresa o QI, aquele que indica, né? Eu fui perdendo por amor a Cristo. Por não mais participar das coisas que as pessoas ali participavam. Então, eu não quero servir ninguém para agradar aquela pessoa. Eu quero servir para agradar ao Senhor. Não mudou muito depois de virar pastor. Porque na igreja, muitas vezes, algumas pessoas vêm à igreja e querem ser agradadas. E, às vezes, o pastor tem que ir lá puxar a orelha, tem que tirar os carrapichos, cortar a lã que está cheia de sujeira. E, nesse momento, muitas vezes, as pessoas não gostam. Eu tenho uma frase que eu brinco assim, você vai gostar de mim enquanto eu sou seu amigo. Quando eu for ser o seu pastor, provavelmente você não vai gostar. Porque é assim. Porque o pastor às vezes tem que curar uma ferida, e aí ele tem que limpar a ferida da ovelha. Dói, é chato. Para depois ele colocar um alimento, para depois ele botar um remédio. E às vezes tem gente que quando você toca na ferida dela, e ela vai embora. Ou ela não gosta mais de você, porque você mexeu em alguma coisa que doeu, machucou ela. Mas é um trabalho difícil que eu tenho que fazer como pastor. E que às vezes as pessoas vão embora, não gostam. Então a relação sua com aquilo que você faz, em primeiro lugar tem que se agradar a Deus. Se você for fiel a Deus, você entendeu o propósito para que você está ali. O servo, versículo 7, deve trabalhar para o seu Senhor como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor que está no céu. Então veja, Paulo constrói um pensamento seguinte. Você é escravo. Deus te chamou como escravo, ele vai escrever isso lá em Corinto. Deus te chamou como escravo, sirva como escravo. Se você está nessa posição de servir alguém, sirva alguém. Mas faça isso não olhando para aquela pessoa como se ela fosse aquela pessoa. Faça isso olhando para aquela pessoa como se ela fosse o próprio Cristo. Um exemplo, chama alguém na sua casa, por exemplo, que você não gosta dela e faz um café para ela. O que você vai fazer? O café vai sair, aguarda. Se ela não gosta de açúcar, você vai botar bastante açúcar. Se ela está fazendo regime de glúten, você vai fazer um pão com trigo, um bolo com trigo, bolacha com trigo para a mesa para ela. Ela fala, não estou comendo. Esqueci. Está na hora de você ir embora, né? Paulo pede para nós o seguinte, olhe para essa pessoa e veja Jesus. Se Jesus fosse tomar um café na sua casa com você, como é que você ia tratar ele? Você não ia querer fazer as coisas que agradam a ele? O servo deve servir ao seu Senhor como se estivesse servindo ao Senhor que está no céu. Segundo momento é a relação dos senhores para com os escravos, para com os servos. Paulo diz, você que é senhor, você que tem autoridade sobre alguém, lembre o seguinte, você tem autoridade aí na terra, mas, meu amigo, dá uma olhadinha para cima, porque o Senhor Jesus é a sua autoridade. Então não trate as pessoas aí como se você tivesse um rei na barriga. Não trate o seu escravo como se ele merecesse ser uma escória. Né? Eu não sei se vocês sabem todos aqui, mas a Índia
que é hoje o segundo país mais populoso, né? Está quase ali. Já passou a China? Então a Índia, que é o país mais populoso, ela tem um sistema de castas, né? E dentro do seu sistema de castas, você tem a casta maior, que são os Brahmanas, que são dentro do hindu, mais ou menos aqueles que vêm de Deus. Então eles são purificados, santos, eles são os ricos na Índia, eles são bem vistos, eles moram bem, eles têm boas coisas. E tem a última casta, tem várias, né? Mas tem a última casta, que são os Dalits. Estes, a última casta, eles são o quê? Eles são os escravos, eles são os mendigos, eles são pessoas que as outras castas nem olham para eles na rua, não cumprimentam, não pegam na mão. Às vezes um Dalit não pode trabalhar de garçom em um lugar porque as castas maiores não querem ser servido por alguém que é Dalit. Você já imaginou a vida de alguém que é assim totalmente desprezado dentro da sua cultura? Jesus diz para estes senhores que tinham muitos tipos de escravos: tratem-os sem diferença. Trate-os então com humanidade. Trate-os da melhor maneira. Sejam dignos do tratamento com eles. Sabe por quê? Porque eu sou o seu servo, hein? Toma cuidado. Desculpa, eu sou o seu senhor, hein? Você é meu servo. Toma cuidado. É mais ou menos como Jesus ensinou sobre o perdão. Vocês lembram como Jesus ensinou sobre o perdão? Ele diz que eu e você devemos perdoar os outros. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Então é mais ou menos assim. Deus te perdoou. Aí você não quer perdoar o outro? Beleza, então Deus olha para você, tá bom, retira o perdão. Não vou mais perdoar você. Não, tudo bem, então eu vou lá. Jesus disse isso, contando a história de duas pessoas que deviam ao rei. Né? Ou melhor, uma pessoa que devia ao rei e outra pessoa que devia a esse que devia ao rei. O rei perdoou uma dívida lá de 5 milhões de dólares. O cara não precisa pagar mais. Ele falou: rei, obrigado pelo perdão. Saiu na rua, passou um cara que devia a ele 10 mil, ele põe na cadeia. Enquanto não me pagar os 10 mil, não vai sair da cadeia. Aí o rei ficou sabendo e falou: eu perdoei você 5 milhões, você está cobrando 10 mil do outro. Não, tiro o meu perdão. Vai para a cadeia. Não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Quer saber quando? Nunca. É uma dívida impagada. Então Deus diz: olha, cuidado como você trata o outro, que eu posso querer tratar você também assim. E aqui ele está dando esse recado para o camarada. Ele diz: como é que você está tratando o seu empregado? Como é que você está tratando o seu escravo? Lembra que você é o meu escravo, então cuida da sua relação com ele lá para eu cuidar da minha relação aqui com você. É isso que o apóstolo Paulo fala. O Senhor deve lembrar que o seu Senhor trata as pessoas com diferença, ou seja, sem acepção de pessoas. Em todos os ambientes, Deus está ensinando o povo a viver. Como você ser um pai, como você ser um esposo, uma mãe, como você ser um filho, como você ser marido, como você ser esposa, como você se portar na sociedade, como você viver na igreja. E agora ele termina dizendo como você se porta na relação quando você tem poder sobre alguém, ou como você se porta na relação que você deve submeter-se a alguém como patrão. Por que, Deus, que o Senhor está preocupado com isso? Porque você vive em Jesus. E você é a igreja. A igreja não é isso. Você é a igreja. Então faz toda a diferença como você vive. Esse texto, então, deve nos fazer pensar a respeito da nossa relação com as pessoas que nos cercam. Pergunte-se, qual a sua ocupação hoje, sendo escravo, né, ou patrão ou empregado?
essa sua ocupação, o que você faz hoje, glorifica a Deus? É um desejo seu glorificar a Deus com o que você faz? As pessoas que estão à sua volta, elas são impactadas pelo seu testemunho de fé? As pessoas que estão à sua volta, elas veem o testemunho? A sua relação no emprego pode fazer com que alguém aceite a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Ao olhar para você, elas vão querer o Jesus que você tem, viver como você vive. Veja, Paulo não está muito preocupado em que o escravo deixe de ser escravo, porque se ele deixar de ser escravo, ele vai ser o quê naquela sociedade? Ele não tinha condição de ser nada mais. Ele não está preocupado com a razão social daquela situação, a posição social daquele irmão. Ele está preocupado que aquele irmão, na posição que tem, viva em Cristo. Ele não está muito preocupado com o senhor de escravos se tornando um cara que liberta os escravos. Olha, nossa, agora eu me converti, eu vou libertar todos os escravos. Não, ele está preocupado que aquele senhor de escravos tenha escravos ali que amem trabalhar para ele, porque ele trata os escravos como se tratasse o próprio Jesus. Vocês conseguem entender que Deus está preocupado em mudar as nossas relações com as pessoas por causa dele em nós? Essa é a prática do cristianismo. Então, viver de maneira digna, sendo empregado ou sendo patrão, é viver em Cristo com tudo aquilo que Ele nos deu, para que Ele seja glorificado em nós. Se o que você faz, você tem oportunidade de testemunhar Jesus. Se o que você faz, você tem oportunidade que as pessoas se aproximem de Jesus, você está fazendo um bom papel de um cristão, de alguém que vive em Jesus. Essa é a máxima. Você é escravo? Como escravo, glorifique o Senhor. Você é um patrão? Ou o Senhor, né? Como o Senhor, glorifica Jesus. Que Deus nos ajude a viver de maneira digna nas nossas relações, daquilo que a gente faz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que traz para nós uma relação que muitas vezes é difícil, a relação de empregador e empregado. Muitas vezes, como empregados, nós achamos que não estamos sendo tratados como devíamos ser tratados. A nossa sociedade, o ambiente que vivemos hoje, nesse mundo, nos aguça a buscar os direitos, a nos revoltarmos com tantas coisas, e às vezes até nos revoltarmos contra os empregadores. E isso às vezes mancha, Senhor, o testemunho do Senhor. E, ó Deus, às vezes também homens de Deus que o Senhor permitiu chegar para serem líderes, para serem patrões, para serem donos de empresas, esquecem que devem tratar as pessoas com dignidade. Que o Senhor molde os nossos corações, seja qual for a posição que temos, que nós aprendamos a servir ao Senhor acima de tudo. O Senhor é digno disso. E é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.